O Ibovespa, nosso principal índice da Bolsa, acaba de fazer o impensável, quebrou o recorde histórico. Fechou acima dos 166 mil pontos pela primeira vez. Foi um dia de euforia, sabe? Um otimismo contagiante no mercado nacional. Mas, e aqui? Aqui é que a história fica realmente estranha. No exato mesmo dia, os mercados nos Estados Unidos e na Europa, bom, eles entraram em colapso. Quedas de quase 2% em todos os principais índices. Um verdadeiro banho de sangue. Como que isso é possível? Porque o Brasil parece estar numa festa enquanto as maiores economias do mundo estão aparentemente em queda livre. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E a nossa análise de hoje vai mergulhar fundo para tentar desvendar essa contradição. O que as fontes mostram é uma conexão, olha, surpreendentemente direta entre tensões geopolíticas pesadíssimas envolvendo os Estados Unidos e a Europa por causa da Groenlândia. Certo. E o cenário político aqui no Brasil, que já está com todos os radares apontados para as eleições de 2026. O fascinante aqui é ver, ao vivo como um único foco de instabilidade global pode gerar reações em cadeia completamente opostas. É um efeito dominó que beneficia alguns mercados enquanto pune brutalmente outros. Ok, vamos desempacotar isso, porque a história parece até um roteiro de filme. O ponto de partida é o aniversário de 1 ano do segundo mandato do Donald Trump. Um dos artigos que a gente tem aqui descreve esse período de uma forma, digamos, bem direta. A frase foi quando o bagulho ficou louco. É uma forma de dizer. Pois é, abalando a ordem mundial. E o catalisador específico da crise de hoje é a obsessão do Trump em anexar a Groenlândia. Que é um território autônomo da Dinamarca. Exatamente, uma aliada fundamental dos Estados Unidos na OTAN. E ele não só não recua, como dobra a aposta, publicando imagens provocativas nas redes sociais. Eu vi isso, com o slogan Make America Bigger. Isso, mostrando a Venezuela e o Canadá como territórios americanos, uma provocação total. E essa atitude se encaixa perfeitamente numa ideia muito maior, um medo que vem sendo verbalizado por vários líderes mundiais. O presidente francês, o Emmanuel Macron, foi talvez o mais contundente. Num discurso em Davos, ele falou sobre o fim da ordem internacional baseada em regras. Uma frase forte. Muito. Ele pintou um quadro bem sombrio, de um mundo sem regras, onde a lei do mais forte parece ser a única que importa. E a linguagem que ele usou foi chocante. Ele chegou a descrever a política comercial de Trump como uma política de sangue. Política de sangue, uau! Pesado, né? Essa é uma linguagem que você não espera ouvir entre aliados históricos. E as reações na Europa parecem refletir esse choque. A França já está apoiando abertamente a suspensão do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, e a crítica veio também de uma figura de peso, Anders Fogh Rasmussen. E aqui o contexto é tudo. Sim, ele não só é dinamarquês, como foi secretário-geral da OTAN, a aliança militar que o Trump parece estar desafiando. Ele foi direto ao ponto. Foi. Ele disse, o tempo de bajular Trump acabou. A coisa escalou a tal ponto que até a OMC fez um apelo desesperado para evitar uma guerra comercial total. A consequência direta disso nos mercados foi imediata e violenta. Os investidores globais acionaram um modo pânico no movimento que uma das análises chama de a venda na América, o Sell America. E isso não é só uma figura de linguagem, né? De jeito nenhum, temos um exemplo concreto e muito poderoso. Um dos maiores fundos de pensão da Dinamarca anunciou publicamente que vai vender todos os seus títulos do Tesouro Americano. Nossa. Pensa no que isso significa. Títulos dos Estados Unidos são, historicamente, o ativo mais seguro do mundo. Ver eles sendo descartados assim é um sinal de uma perda de confiança, assim, profunda. E o resultado nos números? Os principais índices em Nova York, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, fecharam com quedas na casa dos 2%. As bolsas europeias foram atrás, todas no vermelho, e o ouro, claro, refúgio clássico, disparou. E como se o cenário já não estivesse caótico o suficiente, a Rússia resolveu entrar na história. Sempre, né? Sempre. O ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, aproveitou a confusão para, como se diz, colocar mais lenha na fogueira. Ele veio a público questionar a soberania da Dinamarca sobre a Groenlândia, afirmando que o território não seria uma parte natural do país.
É um movimento de xadrez geopolítico clássico, usando a discórdia entre os aliados da OTAN para o benefício próprio. E todo esse caos global nos traz de volta a nossa pergunta inicial. Ok, o mundo desenvolvido está em pânico. Por que o Brasil está em festa? A primeira parte da resposta está justamente nessa fuga de capitais. O dinheiro procurando um lugar para ir. Exato. Com os Estados Unidos e Europa sendo vistos como arriscados, esse dinheiro massivo de fundos de pensão, de grandes investidores, precisa ir para algum lugar. Eles buscam diversificar. E os mercados emergentes, como o Brasil, de repente se tornam destinos muito atraentes para esse capital que está buscando um novo lar. Um porto seguro temporário. Certo. Mas isso me parece um otimismo um pouco frágil, quer dizer, esse dinheiro veio para cá por falta de opção, não necessariamente por uma confiança gigantesca, estrutural, no Brasil. Ele não poderia ir embora com a mesma velocidade que chegou ao primeiro sinal de problema? Não é o chamado capital especulativo? É uma observação perfeita e é exatamente o que muitos analistas se perguntam. Sim, grande parte desse fluxo é volátil, mas o que aconteceu hoje foi a junção desse fator externo com um gatilho interno muito poderoso. Um gatilho que deu a esses investidores uma razão para acreditar que o Brasil não era apenas um mal menor, mas talvez uma boa aposta. E esse gatilho foi puramente político, né? Focado em 2026. Exatamente. Foi um evento bem específico. A notícia de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a visitar Jair Bolsonaro na prisão. À primeira vista parece só mais uma notícia do xadrez político, mas o mercado financeiro leu algo muito maior ali. Leu uma chapa presidencial. A análise do Leonardo Santana, da Top Game, resume bem o sentimento. A especulação que tomou conta das mesas de operação é a formação de uma chapa com Tarcísio como candidato a presidente. E Michele Bolsonaro como vice. Isso. Para o mercado, essa combinação é vista como o cenário dos sonhos. E por que exatamente essa chapa agrada tanto? O que há nessa combinação que provocou uma euforia tão grande a ponto de levar a Bolsa a um recorde histórico? A percepção é que ela une o melhor de dois mundos, sabe? Do ponto de vista do investidor, o Tarcísio de Freitas construiu uma imagem de técnico, de gestor eficiente. Ele tem um histórico administrativo que o mercado considera consistente. E fala a língua do mercado, né? Exatamente. Fala a língua da Faria Lima, com uma agenda liberal clara de privatizações, controle de gastos. Ele é visto como um porto seguro para a política econômica. Por outro lado, a Michele Bolsonaro traz um capital político imenso, um apelo popular forte junto a segmentos cruciais, como o eleitorado evangélico. Além de carregar o sobrenome Bolsonaro. Sem dúvida, que ainda mobiliza uma base enorme. Entendi a lógica. A união do técnico com o popular. Mas o mercado não teme que essa chapa seja talvez radical demais em outros aspectos? Ou a pauta econômica liberal se sobrepõe a todo e qualquer outro risco, incluindo o de mais instabilidade e polarização política? Essa é a aposta que o mercado parece estar fazendo neste momento. A percepção é que essa chapa é muito mais palatável do que outras alternativas que estavam sendo ventiladas dentro do mesmo campo político. Como a candidatura do Flávio Bolsonaro, por exemplo? Exatamente. Que é visto como uma figura com muito mais arestas, com mais potencial de confronto. A combinação Tarcísio-Michele é vista como uma fórmula que maximiza as chances de vitória eleitoral e, ao mesmo tempo, sinaliza uma previsibilidade econômica. Nesse cálculo, o otimismo com a economia superou, pelo menos por hoje, as preocupações com a política. E para completar esse quadro, ainda tivemos a notícia da assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Isso também entrou na conta do otimismo ou foi mais uma cereja no bolo? Entrou na conta, mas com um peso diferente. Lendo o que a XP escreveu sobre isso, a expectativa é de ganhos macroeconômicos moderados, mais líquidos e positivos para o Brasil. Então não é algo que muda o jogo da noite para o dia? Não. Não como especulação eleitoral, mas reforça uma percepção de fundo. Sinaliza que o Brasil está se integrando mais à economia global, o que, a longo prazo, significa mais investimento. Então, hoje, a gente teve a tempestade perfeita. O capital estrangeiro procurando um refúgio e encontrando um cenário doméstico onde a principal aposta política é exatamente a que o mercado queria ouvir. Vamos então para os números que selaram esse dia inacreditável. O Ibovespa fechou em alta de 0,87% aos 166.200
276,90 pontos. Foi o primeiro fechamento da história acima dos 166 mil. E durante o dia, a euforia foi ainda maior. O índice atingiu a máxima de 166.467,56 pontos. Em contrapartida, o dólar subiu 0,30%, fechando a 5,38. Um movimento curioso, já que a moeda americana perdeu força no resto do mundo. E o interessante foi ver que a alta foi generalizada, o que mostra a força e a convicção do movimento. O setor de commodities, que é um peso pesado no nosso índice, subiu forte. Vale avançou 1,92% e Petrobras 0,37%. Mas os bancos foram os que seguraram, né? Foram os fiadores da alta, como um dos relatórios descreve. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todos subiram. O destaque foi o Santander, com alta de mais de 2%. Quando os bancos sobem em bloco, é um sinal de confiança na economia doméstica como um todo. Peraí, agora tem um dado aqui que parece não fazer o menor sentido. No dia em que a Bolsa quebra um recorde com um volume de negócios altíssimo, a ação da própria Bolsa B3 foi a maior perda do dia, caindo 2,85%. E foi a mais negociada do dia. Exato, mais irônico é isso. Como assim? Como a empresa que administra a festa é a que mais perde valor durante a festa? É uma excelente observação. E é o tipo de anomalia que nos lembra que o mercado nunca é simples. Mesmo num dia de euforia contagiante, a lógica micro de cada empresa continua valendo. Pode haver dezenas de razões. Talvez investidores que compraram ação na baixa decidiram realizar lucros justamente no dia de euforia. Pode ser. Pode ter saído alguma notícia específica sobre concorrência ou regulação para a B3. Serve como um lembrete fundamental. Um índice em alta não significa que tudo está subindo. O mercado é um agregado de milhões de decisões individuais. E às vezes elas parecem contraditórias. Exato. Então, para amarrar a história de hoje, uma crise geopolítica seríssima, que começou com uma disputa pela Groenlândia, gerou pânico, e uma fuga de capitais dos mercados mais seguros do mundo. Esse dinheiro, assustado, buscou refúgio em mercados emergentes. E aqui no Brasil, ele encontrou um terreno fértil, um ambiente de otimismo extremo, alimentado por especulações sobre a formação de uma chapa presidencial para 2026. Uma chapa considerada ideal pelo mercado. Exatamente. A grande lição do dia é a profunda e, por vezes, imprevisível interconexão entre o global e o local. Uma análise do Celso Amorim, um dos diplomatas mais experientes do Brasil, fala sobre um sistema internacional cada vez mais instável, um mundo sem regras. E o dia de hoje foi a prova viva disso. Foi. Para entender o recorde da Bolsa brasileira, foi preciso olhar para as tensões na Dinamarca, para os discursos em Davos e para as articulações políticas em Brasília. Geopolítica e política doméstica se entrelaçaram para criar este dia histórico. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai ao cerne do que a gente viu hoje. Se os ativos que durante décadas foram considerados o alicerce da segurança financeira global, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O ativo mais seguro do mundo. Exato. Se eles começam a ser questionados a ponto de gerar um movimento de Sell America, o que realmente significa segurança para um investidor no mundo de hoje? Essa definição está sendo reescrita diante dos nossos olhos. E a grande questão que fica é como essa nova busca por segurança, essa nova percepção de risco, vai continuar a redesenhar o mapa dos investimentos e impactar mercados como o do Brasil nos próximos anos.